Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre 3 a 4 jogadores que vão chegar no Cruzeiro, né, para a próxima temporada. Não sabemos quais os nomes desses jogadores, quem vão ser, mas sabemos as posições desses atletas que acredito eu que vai chegar antes, por exemplo, dessa reta final mesmo do Campeonato Mineiro. Eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, até porque o Cruzeiro tem um pouco mais de 15 dias em relação ao início do campeonato e que eu tenho certeza que até lá vamos ter sim algumas atualizações que eu vou trazer aqui um pouco mais então de detalhes nesse vídeo de hoje, inclusive que com uma opção que eu acho que poderia agregar bastante para o Cruzeiro em cada posição, né, que o Cruzeiro busca para a próxima temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui de 42 mil inscritos. Falta um pouco menos de 400 inscritos para chegarmos a essa meta. Quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Quem nos ajuda aqui bastante também é a DG Store, loja de camisas esportivas, para você adquirir a sua, né, camisa de clubes internacionais, como essas que eu vou deixar de exemplo, né, aparecendo aqui na tela para vocês. Lembrando que você falando que vem aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você garante 10% de desconto, então o link vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado da DG Store. Lembrando, né, tem uma loja também física no centro de Belo Horizonte, você pode agendar um horário para você ir lá olhar as camisas com qualidade bem bacana. Bom, então quero deixar aqui essa notícia, né, em relação a reforço no Cruzeiro. Valeu demais aí ao portal Blog da Raposa, que deixou essa informação lá do Samuel Venâncio, que eu vou deixar aqui, Cruzeiro segue no mercado, que o clube celeste quer pelo menos mais um volante e pensa também em um jogador para beirada e um centroavante. E até o final da janela, não seria surpresa se chegasse também um zagueiro, né? Então aqui, são hoje as posições que são identificadas como carências no elenco e o Cruzeiro quer jogadores para subir o nível do time, né? Então, certamente chegando 3 e 4 jogadores pro decorrer dessa temporada, que são posições que eu já venho falando aqui, né? Mesmo com a chegada do Lucas Romero, a tendência é que chegue mais um volante, mesmo com a chegada do Dineno, a tendência é que chegue mais um centroavante, e além disso, né, em relação a um ponta e um zagueiro, que são carências no atual elenco. Lembrando que é o seguinte, se realmente o Wesley deixar o Cruzeiro, eu não ficaria surpreso se pelo menos mais 2 pontas chegassem no clube, mesmo com o anúncio, né, até aqui do Gabriel Veron e do Rafa Silva, que podem fazer também esses papéis, tá? Então eu vou trazer aqui nesse vídeo algumas opções para cada uma dessa posição, né, que eu trouxe aqui, que o Cruzeiro busca no mercado. Bom, primeiro aqui que eu quero falar com vocês é uma opção para volante, que eu acho esse nome bem interessante, que é o Santiago Ascacibar, acho que é essa a pronúncia do jogador, que é um volante aí, então argentino de 26 anos de idade do Estudiantes, que tem realmente jogado muito bem nos últimos anos, né? Nessa atual temporada, então, 50 jogos, 5 gols e 2 assistências, realmente voltou ao Estudiantes muito bem e assim, estava por empréstimo do Hertha Berlim e deve seguir em definitivo no clube para a próxima temporada. Não consegui confirmar os valores, se o Estudiantes pagou ou não uma compensação financeira, mas ele está avaliado hoje na casa de 4 a 5 milhões de euros, ou seja, um valor bem alto, né? Eu não acho que o Cruzeiro deve fazer um investimento tão alto, porém é um jogador que eu acho muito bom, mas muito interessante mesmo. Lembrando que ele surge no próprio clube, no Estudiantes, em 2016 a 2017. Nesse período foram exatos 50 jogos até ele se mudar para o futebol alemão, no Stuttgart, lá da Alemanha, né? Por lá ele até chegou a jogar nos primeiros anos, foram aí em 2017, 2018, 31 jogos, depois mais 28 partidas e no último ano 15 partidas até se mudar por Hertha Berlim. Enfim, se você for analisar, né, no futebol alemão, somou aí um pouco mais de 115 jogos. Eu lembro que ele era um dos jogadores mais promissores do futebol argentino nessa época aqui que ele se muda para o Stuttgart da Alemanha em 2017, basicamente, né? Naquela época bem jovem também, com 21 anos, 20 para 21 anos, realmente era um dos jogadores mais promissores. Até lembro no FIFA, né, que ele era um dos atletas mais promissores mesmo. Eu lembro que ele era, acho que ele ficava 91, 92, né, de potencial, era um cara realmente muito grande, mas não conseguiu ter esse ótimo desempenho no futebol europeu, né? Jogou ali, mas foi muito mais um complemento de elenco do que um titular absoluto ou virar um grande jogador para um time do Real Madrid ou algo nesse sentido, né? Ele ainda passou no Cremonese na última temporada, então, do futebol europeu, 14 jogos e 3 assistências até esse empréstimo ao Estudiantes. Acho um jogador bem interessante, é destro, 1,68 m de altura, é um cara que ajuda muito bem na defesa e também no ataque. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele nessa reta final do ano de 2023 no site SofaScore. Nas últimas 9 rodadas, ele ainda assim teve um ótimo desempenho nessa reta final, 7,16 a nota média dele por lá, 9 jogos, 9 na condição de titular. O Santiago, acho que se chegasse para o meio de campo do Cruzeiro,
uma dupla de volantes entre ele e o Lucas Romero, né? Eu acho sensacional. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Bom, mais um aqui é uma opção para zagueiro, né, que é o Ricieri, zagueiro então de 25 anos de idade. Ele que eu já indiquei algumas vezes, né, aqui pro Cruzeiro, um atleta que joga pelo lado direito, zagueiro lá do futebol português, que vem se destacando bastante no Famalicão nesses últimos 4 anos e meio basicamente, né, desde 2019, quando ele surge pelo Mirassol. É um zagueiro que está avaliado na casa dos 10 a 15 milhões de reais, acho muito boa opção. Até falei aqui em um vídeo passado que era ele e o Lucas Salter, que eu achava duas ótimas opções para o Cruzeiro, né? O Lucas Salter deve ir para o Botafogo por 10 milhões de reais, até acho um valor dentro da realidade do Cruzeiro. O Ricieri, que nessa temporada, então, 13 partidas e 1 gol na atual edição do Campeonato Português, né? Que voltou em agosto, tem sido titular na temporada passada com quase 40 jogos, realmente um bom desempenho. Não ficaria surpreso se daqui a um tempo ele aparecer num time maior, seja do futebol português ou do futebol europeu. Acho uma excelente opção aí para a zaga do Cruzeiro, que deve buscar mais uma opção, né? É uma alternativa que não é fácil, mas acho que para complemento de elenco é bem interessante. Não acho que seja um jogador ruim, muito pelo contrário, e o Cruzeiro deve buscar pelo menos mais um zagueiro para chegar e ser titular, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ainda não se sabe se tem alguma procura no mercado. Eu acho que o setor de zagueiro do Cruzeiro está bem parado, né? Até aqui, mostrando claramente que a prioridade nesse momento é mais do meio para frente. Bom, vou deixar aqui também, né, mais uma opção para o Cruzeiro, que é em relação a um ponta, que não é um cara assim, muito difícil de se pensar, que é o Ramiro Sordo. Ele tem 23 anos de idade, joga de ponta esquerda e de meio ofensivo lá do News Old Boys e vive uma fase boa nos últimos anos. É um atleta que vem se destacando bastante. Vou deixar aqui para vocês os números dele nessa última temporada: 41 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências, uma boa participação nessa última temporada. Em 2022, com 34 partidas, 7 gols e 3 passes, acho uma opção interessante, sim. Não seria um cara extremamente valorizado, com vários times de olho no futebol brasileiro. Ele tem 23 anos, é destro, 1,74 m de altura, de acordo com o site Transfermarkt, está avaliado em 2 milhões e 300 mil reais. Por exemplo, se o Cruzeiro faz essa troca, né, entre o Orelhano e, no caso, o Wesley, o Cruzeiro teria o Orelhano, por exemplo, o Arthur Gomes, o Veron, o Matheus Pereira, que pode jogar por esse setor. Enfim, eu acho que um ataque do Cruzeiro sendo ali, ó, até vou colocar Lucas Silva e Lucas Romero no meio de campo, um meia, eu colocaria o Matheus Pereira, vamos colocar assim, ele pode jogar de ponta direita também, mas vamos colocar ali, né, aí, por exemplo, na esquerda o Gabriel Veron, na ponta direita o Orelhano, e centroavante o Dineno. Acho que, por exemplo, o Ramiro Sordo poderia ser uma boa opção para complemento de elenco, né, na ponta. O Cruzeiro aí tem, por exemplo, as opções do Arthur Gomes e outras opções da base, né, como por exemplo o Robert, que são bons nomes sim. Eu até espero que eles tenham mais espaço no estadual, mas eu acredito sim que vai chegar mais um ponta nessa temporada para o time do Cruzeiro. Vou deixar aqui também um mapa de movimentação do Ramiro, que lembrando, né, ele sempre jogou no River Plate, ó, no News Old Boys, que é o clube no qual ele é revelado. Dá para ver aqui nesse mapa que ele joga tanto de ponta esquerda quanto de ponta direita. Tem uma nota média de 7,08 na liga, né, lá na Argentina. Realmente um bom desempenho nessa última temporada. Teve aí participações em 9 gols, né, nessa última temporada pelo News Old Boys. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Bom, e para terminar, tem um centroavante aqui, ó, que assim, o Cruzeiro busca um jogador para chegar e ser competitivo, né? Tem uma opção que é mais experiente, não sei se o Cruzeiro teria interesse nesse tipo de jogador, mas eu ficaria de olho, que é o Fernando Zampedri, atacante da Universidade Católica, argentino, 1,85 m de altura, aquele típico centroavante, um camisa 9, né? Que vive uma fase sensacional nos últimos anos pela Universidade Católica. Esse ano de 2023 foi o seu pior desempenho, vamos colocar assim, mas ainda assim são números sensacionais, né? 34 jogos, 20 gols marcados e 2 assistências. 2022 também com 27 gols marcados, 2021 28 gols e 2020 quando ele chega com 27 gols marcados. Já jogou em outros clubes, por exemplo, do futebol argentino, alguns menores que ele se destacou nos times mais relevantes, como por exemplo no Atlético Tucumã e no Rosário Central, né? Teve um desempenho razoável, bem diferente desse desempenho muito bom realmente na Universidade Católica, jogando também a Libertadores em algumas dessas edições de 2020 para cá. Não sei ao certo se o clube teria interesse, né, de negociá-lo, até porque ele só foi renovar o seu vínculo em setembro desse ano com a Universidade Católica, que vai até o final de 2024, mas dependendo, né, poderia ser uma boa para o jogador mudar, né, os ares, e com certeza eu acho que é um cara que daria certo aqui no Brasil, viu? Acho que se fosse para ser um reserva do Dineno, cara, acho que é um cara que chegaria para ser um nome de peso, sim. Se tivesse 28, 29 anos, teria muito mais times interessados,
mas mesmo tendo seus 35, né, ainda tem uma boa forma física, jogando um número ok de jogos por temporada. Por exemplo, ano passado 44, ano retrasado 42 jogos e nessa temporada 34 partidas. Vou deixar o mapa de movimentação dele para vocês, que apesar de ser um centroavante de área, né, é um cara que se movimenta bastante, nota média de 7.11 lá no SofaScore, teve aí então 28 jogos, 27 na condição de titular no Campeonato Chileno e marcou 17 gols. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você acha dessa lista, né, dessas opções, algumas opções mais viáveis, outras nem tanto, pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Outras sugestões de vídeos vão estar aparecendo aqui na tela e o link também dos nossos patrocinadores aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!